Bom dia, meninos! Faz tempo que vocês não me veem, não é? Tivemos planejamento, conselho, feriado, antecipação de feriado, agora mais feriado para a gente descansar do descanso anterior, mas tudo bem. Retomamos, né? Para o nosso último vídeo, essa promessa tá repetida, hein, professora? Mas é verdade esse bilhete, meninos. Agora são as duas últimas escolas literárias. Hoje vocês irão acompanhar aqui comigo Parnasianismo. Logo após, juntinho com esse vídeo, Simbolismo. E finalmente o nosso currículo com as vanguardas europeias, primeira, segunda e terceira geração do modernismo no Brasil, um pouquinho de modernismo em Portugal com Fernando Pessoa, e aí a gente consegue colocar o nosso currículo no trilho, no eixo, para a gente respirar melhor, tá? Parnasianismo, peguem as suas anotações. Você está recebendo um PowerPoint. Na descrição desse vídeo vai uma dica de filme e uma dica de mídia para você acompanhar, ok? Meninos, Parnasianismo é uma escola literária que vai trabalhar apenas a poesia. Não existe romance parnasiano. Eles abordarão apenas, ou eles produzirão apenas poesia, textos poéticos, ok? Mais ainda, é uma escola que surge para se contrapor ao romantismo. Que isso, professora, tá louca? A escola que surge para se contrapor ao romantismo é o realismo. Exato, meninos, mas eu disse também que muitas escolas literárias, elas convivem no mesmo tempo e espaço, elas convivem e produzem concomitantemente. O que determina uma escola literária é o seu traço de estilo, as suas características de escrita e de formulação de texto, né? E não necessariamente o tempo e espaço. Há escolas literárias que concomitantemente produzem no mesmo espaço e no mesmo contexto. E esse é o caso do romantismo, do realismo e do parnasianismo. Simbolismo também, tá? Então, vão muito próximas ali, produzem em períodos históricos equivalentes e muito próximos, talvez com décadas de distanciamento, né, em que uma começa e a outra termina. Principais características dessa poesia parnasiana, professora? Por que ela surge para se contrapor aos românticos? A poesia romântica, meninos, ela é cheia de sentimentalismo, é uma poesia escrita para a alma, é uma poesia repleta de um eu lírico, apaixonado e que vai retratar heróis e mocinhas e a nossa realidade, né? O nosso pano de fundo aqui, o nosso cotidiano no Brasil. E Parnasiano, ele vai vir com toda a força dizendo não, a poesia ela não tem que ser engajada, ela não tem que estender bandeiras sociais, ela não tem que pôr o dedo na ferida e nem tampouco retratar a realidade. O papel do poeta é o bem escrever. Por isso o mote dos parnasianos, a frase de efeito dos parnasianos é a arte pela arte, a arte de bem escrever. O papel do poeta é elevar a linguagem, obedecer métrica, o rigor formal. A grande beleza da poesia está na perfeição das palavras, das rimas, da métrica, da estrofação, da seleção vocabular. Tá? Há uma exortação, até um exagero quanto à escolha vocabular, há um preciosismo exagerado, mesmo para a época, mesmo para a variação linguística daquela época, há um exagero. O leitor, por vezes, é obrigado a pegar um dicionário para compreender alguma palavra e o que dirá então a combinação de cada verso, tá? Característica. Aluno Tércio, presta atenção no vestibular, menino. Queridos, a objetividade se contrapondo à subjetividade do romantismo. Aqui a gente não vai ter poesias para a alma, né? Um ou outro autor foge dessa regra, mas
A gente não tem poesias engajadas e a gente não tem poesia falando de coisas da alma, tá? São poesias objetivas. A impessoalidade, o que é isso, meninos? Todo texto poético, toda a poesia tem o que nós chamamos de eu lírico. É o dono das emoções, é a voz, é a alma, é aquele que profere as palavras poéticas, aquele que sente a dor descrita no poema, aquele que sente a saudade. A gente é capaz de atribuir a um eu, a um alguém, o que se refere a sentimento dentro da poesia. Os parnasianos não têm este eu lírico, né? No romance a gente chama de enunciador, que é aquele que escreve o texto. A gente é capaz de personificar que não é o autor, o ser do mundo, mas é alguém que se constrói ali a partir do texto, como dono daquela voz no discurso, né? O enunciador. Aqui a gente não tem o eu lírico, tá? Descritivismo exacerbado, há muita descrição. Há pouco a se dizer sobre a alma, sobre o sentimento e muito a descrição. Preciosismo vocabular, que eu já disse, a arte pela arte. Os parnasianos vão afirmar veementemente que poeta não tem que ter engajamento, que a grande rebeldia, a grande representatividade social de um poeta é escrever bem, é a arte de bem escrever, e que, portanto, ele não tem que trazer qualquer mensagem dentro de sua poesia, apenas a beleza da construção e da forma. E aí a gente vai ter o quê? A tríade parnasiana, tá? Olavo Bilac, Alberto de Oliveira e Raimundo Correia. Tem uma escola aqui maravilhosa, eu trabalhei lá. Beijo, Raimundo Correia, Escolinha do Coração. Meninos, a palavra parnasianos, apenas a título de curiosidade, vem de Parnaso, na Grécia, que é um monte consagrado a Apolo e as musas. E esse nome, ele é justamente por essa referência de querer se elevar tanto à escrita, à perfeição das próprias musas e deuses gregos. Será que alguém é capaz de atingir tal perfeição? Quando a gente busca alguma perfeição, algo nos escapa, não é? Ninguém é perfeito em tudo. Mais adiante, meninos, só para já matei o título de curiosidade aqui. No Brasil, meninos, 1870, a gente está no auge do realismo, com o nosso Machado de Assis querido e essa de Queiroz lá em Portugal. Mas aqui a gente tem uma rixinha, uma briguinha ideológica entre os românticos e esses adeptos parnasianos. E essa briguinha vai para um jornal, tá? Os parnasianos assumem uma parte, né, uma página chamada Fanfarras, que é de Teófilo Dias, no Diário do Rio de Janeiro, e ali vão ser publicados textos que claramente vão se opor à ideia dos românticos, a questão da subjetividade, do nacionalismo, tudo que os românticos trouxeram de belo, né? E mesmo o seu aspecto mais negativo, que é essa coisa de querer vender, né? Nenhum autor ganhou tanto por sua arte como os românticos. Isso certamente deve ter despertado um ciúminho aí nos parnasianos. E aí no Fanfarras, no Diário do Rio de Janeiro, começa-se a publicar essa coluna com os textos em clara oposição aos românticos brasileiros, tá? Depois eu vou enviar, tá aí no PowerPoint, um trechinho do jornal de época, para vocês sentirem um gostinho, tá? Próximo poeta, meninos. Opa! Olavo Bilac. Ele nasceu no Rio de Janeiro, cursou medicina, escreveu a letra do Hino à Bandeira e seu primeiro livro de poesias é publicado em 1888. O poema mais conhecido, ou um dos que carregam o peso das características parnasianas, é Profissão de Fé, e algum dos seus textos até apresenta algo de sentimental dos românticos, né? Ele se deixou influenciar, não aguentou o sabor
Vamos a um trechinho. Vou ler para você um trechinho de Profissão de Fé. Invejo o ourives quando escrevo, imito o amor, com que ele em ouro o alto relevo faz de uma flor. Imito, e pois nem de Carrara a pedra firo, o alvo cristal a pedra rara, o ônix perfeito. Por isso, corre por servir-me, sobre o papel, a pena, como em prata firme, corre o cinzal. Corre, desenha, enfeita a imagem, a ideia veste. Cinge-lhe ao corpo a ampla roupagem azul celeste. Torce, aprimora, alteia, lima a frase, enfim, no verso de ouro, engasta a rima como um rubim. Meninos, aqui ele fala no texto da inveja que ele sente do ourives. E o ourives faz o quê? Pega o ouro e transforma numa obra de arte. Não há muito sentimento, é mais uma obra de transformar, é como fazer um homem a partir do barro, né? Mas o que importa é a alma depois que esse homem recebe. Ele valoriza mais o ato de criar do que a criação depois provida de emoção. Então ele vai falar dessa questão do ouro, depois da pedra que é lapidada, né, a Carrara. Depois ele fala da tinta que constrói o poema, e aí ele vai falando dessas belas construções a partir de objetos, né, do dar a forma, do ganhar a forma. Algumas das poesias dele, meninos, de fato vai ter algum eu lírico, sim, tá? Depois, vamos ao Raimundo Correia. O Raimundo Correia, meninos, ele é um dos menos parnasianos, né? O Olavo Bilac, vamos colocar assim, na tríade parnasiana. O mais parnasiano é o Alberto de Oliveira. Ele é parnasiano típico ali do topo descritivo. Chato, mas fica só entre a gente, tá? Chato. Aí, desses três, o segundo seria o Olavo Bilac, e o último, que é o menos parnasiano, é o Raimundo Correia. Ele já tá com um pezinho no simbolismo, tá? E aí ele vai ter a fase romântica, em que ele é influenciado pelo Casimiro de Abreu e pelo Fagundes Varela. Ele vai ter a fase parnasiana propriamente dita, em que ele vai retratar algo de ordem moral e social, mas com muita descritividade, o menos sentimental possível. E ele vai ter a última fase dele, que é bem simbolista, na verdade, tá? Há poucas características parnasianas. E aí ele vai trazer o pessimismo, a metafísica, ele vai trazer a musicalidade e a sinestesia. A sinestesia é uma figura de linguagem própria, inerente, que pertence por natureza aos simbolistas, tá? Vamos a um trechinho do Raimundo Correia, poema Saudade. Aqui outra hora retumbaram hinos, muito coche real nestas calçadas e nestas praças hoje abandonadas. Rodou por entre os europeus mais finos, arcos de flores, fachos purpurinos, trons festivais, bandeiras desfraldadas, girandolas, clarins atropeladas, legiões de povo, bimbilhar de sinos. Tudo passou, mas dessas arcarias negras e desses torrões medonhos, além se assenta sobre as lajes frias e em torno os olhos úmidos tristonhos, espraia e chora como Jeremias sobre a Jerusalém de tantos sonhos. Meninos, repararam a seleção de palavra? Ouropel, né, que significa cor amarela que imita ouro. Facho, tron, girondola, torreão, lágia. Espraiar, que é uma palavra um pouco mais simples, mas veja, ele vai combinando rimas ricas, internas e externas, e acho que a coisa que foge um pouco do parnasiano é que nesse poema ele emprega bastante reticências, né? E num poema descritivo, cara, puramente parnasiano, a gente já não tem essas características, né? E vamos por último,
o mais chato, mas fica só entre a gente. Alberto de Oliveira. A sua poesia é a que melhor se adequa ao período parnasiano, ele é distante dos problemas sociais e se inspira bastante no modelo classicista ou nos modelos clássicos da poesia, tá? Ele é aquele autor que vai escrever Vaso Chinês, um poema inteiro para descrever um vaso sobre uma mesa, né? E ele olha para objetos inanimados e é capaz de produzir poesias puramente descritiva, né? Retratando apenas a característica desses objetos. O poema que eu escolhi é A Janela e o Sol, que é o menos conhecido. Vocês já estão cansados, né? Já ouviram bastante Vaso Chinês. Deixe-me entrar, dizia o sol suspende, a cortina sobreabre-te preciso. O íris trêmulo ver que o sonho acende em seu sereno virginal sorriso. Dai-me uma fresta só do paraíso vedado, se o nele inteiro ofende, e eu, como o eunuco, estúpido e indeciso, ver-lhe-ei o rosto que na sombra esplende. E fechando mais, zelosa e firme, respondi à janela: tem-te ousado? Não te deixo passar. Eu, nécia, abrir-me. E está esta que dorme o sol, que não diria, ao ver-te o olhar por trás do cortinado e ao ver-se um tempo desnudada e fria. Meninos, ele está caracterizando a entrada do sol na janela, na cortina da casa dele. Não tem qualquer beleza, né? Ele não fala da beleza, do calor ou da sensação que ele sente. Ele está descrevendo o brilho do sol passando através da janela e transpondo a cortina da sala, tá? Ponto. É isso, ele está descrevendo, ok? Meninos, acabamos parnasianismo. Já acessa aí o próximo vídeo, vai para o simbolismo. Vamos terminar estas escolas literárias e aí a gente, semana que vem, modernismo, vanguardas europeias. Beijo no coração, queridos! Tchau!